Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir na nossa Bíblia, no livro do profeta Daniel, capítulo número 4. Daniel, capítulo número 4. Continuamos a estudar este livro tão maravilhoso. E vamos ler os versículos 24 até 27. Daniel 4, 24. Vamos aguardar que todos possam abrir. E podem depois acompanhar a leitura, o comentário que eu vou fazer de mais versículos. Mas vamos só agora ler o 24 ao 27. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, e se prolongar a tua tranquilidade. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós estamos a entrar num novo ambiente, um novo contexto, quando vemos aqui no capítulo 4 uma revelação que é dirigida especificamente a um homem. Mas nós vamos ver que nesta revelação que Deus dá a um homem há muito mais que, de facto, é revelado. E eu já chamei a atenção a seguir que há, nos capítulos 2 a 7, uma espécie de uma simetria entre os capítulos 2, 3 e 4 e depois os 5, 6 e 7. Aquilo que eu estou a chamar um espelho. Então nós já vimos que o capítulo 2, nós podemos associá-lo ao capítulo 7, são duas visões da mesma realidade, que é o tempo dos gentios. Já vimos também que o capítulo 3 pode ser colocado em paralelo com o capítulo 6. No capítulo 3 nós vimos como o Senhor, de uma forma sobrenatural, protegeu os amigos de Daniel, os 3 amigos de Daniel, e ainda iremos ver que no capítulo 6 o Senhor vai dispensar a mesma proteção agora a Daniel. Então no capítulo 3 os amigos de Daniel são atirados para uma fornalha de fogo ardente. No capítulo 6 será Daniel que é colocado na cova dos leões. Os irmãos estão a ver o paralelismo. E agora no capítulo 4 nós vamos ver aqui uma revelação que é dada a um rei, que é Nabucodonosor, e depois veremos que o capítulo 5 é outra revelação dada a outro rei, que é Belsazar, o último rei que nós vemos aqui referido no livro de Daniel. Então, meus irmãos, nós vamos procurar hoje entender melhor o capítulo 4 e só situar os irmãos num contexto muito rápido. O capítulo 2, aquela visão de Daniel, nós vimos que Daniel ainda era muito jovem, talvez 18, 19 anos por aí. O tempo passou e agora, quando chegamos ao capítulo 4, não há um marcador temporal específico, mas os cálculos das pessoas entendidas dizem que Daniel, neste momento, deveria ter entre 40 a 50 anos. Digamos, era, portanto, já um homem na sua meia-idade e que tinha precisado de assistência. E que, portanto, já tinha passado aquele tempo da sua juventude. É interessante porque o profeta Daniel, ele vai ter uma longa vida.
e ele até vai sobreviver ao próprio Império Babilónico. Quando nós dizemos Império Babilónico, de facto, os historiadores dizem o Império Neo-Babilónico, porque a Babilónia já existiu muito tempo antes. E este Império Neo-Babilónico foi muito curto. Exatamente porque nós vemos aqui alguns elementos, porque o Senhor se desagradou profundamente de algumas atitudes dos seus reis, sem esquecer que Babilónia fez uma coisa muito grave. Foi a invasão de Israel e a destruição de Jerusalém e do templo. Ora, Deus não tem isto assim, não passa despercebido. E não é por acaso que aqueles impérios que causaram esta destruição ao povo do Senhor, ao povo da velha aliança, foram depois punidos de uma forma ou de outra. Então nós estamos aqui já passados, portanto, muitos anos. O rei Nabucodonosor também estava mais velho e podemos dizer que ele estava no auge da sua grandeza. O império tinha prosperado muito, o poder de Nabucodonosor estava bem estabelecido, mesmo perante as nações à volta, havia um temor da força deste império, e então parecia que estava tudo muito bem, tudo a correr bem. Mas é exatamente neste momento em que o imperador se sentia no seu máximo, no seu auge da sua força, da sua grandeza, é neste momento que Deus lhe vai dar uma experiência que o vai derrubar desse sentimento de grandeza, de autossuficiência, e que vai levar a que o imperador, o rei Nabucodonosor, acabe por reconhecer Deus como aquele que de facto é o Deus vivo e aquele que tem a soberania de todas as coisas. Então este episódio, irmãos, é muito curioso, porque quando nós pensamos num rei como Nabucodonosor, um gentio, um pagão, um idólatra, para nós é uma espécie de um caso perdido. Mas nós vamos ver que este homem, ele vai ter um encontro com Deus. E, irmãos, eu costumo pensar assim, se Nabucodonosor consegue ter um encontro com Deus, qualquer pessoa do mundo consegue. Porque ele era altamente improvável que tivesse, de facto, um encontro tão real com Deus e uma experiência tão viva que mudou o coração dele. Então, irmãos, nós vamos procurar avançar para não perder muito tempo, lembrando o seguinte, nós estamos num tempo que é o tempo dos gentios. Eu estou a insistir muito nisto porque nós precisamos de ter uma visão correta da profecia. A profecia bíblica não é uma coisa de mais ou menos, palpites. Hoje, por exemplo, está a haver este drama terrível da guerra na Ucrânia. E já há gente que quer colocar a guerra da Ucrânia na profecia bíblica. Não está lá, irmão, não está. Está de uma forma indireta, sim, porque a Bíblia fala de que haverá, de princípio das dores, guerras, rumores de guerra. Também indiretamente está porque o rei da Rússia, o imperador que vem do norte da Rússia, de Rosh, como diz em Ezequiel, ele vem para uma guerra contra Israel, mas não é esta guerra. Então nós não podemos pegar na profecia e adaptá-la aos títulos dos jornais. Temos que ser muito sérios, rigorosos, porque senão perdemos o tino, o sentido, de facto, da realidade e da seriedade da profecia. Então, o tempo dos gentios, nós temos que entender muito bem, é o tempo que vai desde o trono de Israel ter ficado vazio, quer dizer, desde o último rei de Israel. O que aconteceu em 586, não é preciso irmãos fixarem datas, não é? Quando o último rei foi retirado exatamente por Nabucodonosor. E até hoje ninguém mais se sentou no trono de Davi, no trono do rei. Até hoje. Os irmãos dirão, mas hoje já temos um país, um Estado independente. Sim, mas há uma promessa ainda que não se cumpriu. É que o trono de Davi vai ser ocupado pelo príncipe da paz, pelo Senhor, pelo Messias. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Então nós estamos a viver este tempo, este longo tempo dos gentios. Reparem, já estamos há 2600 anos, não é? Aproximadamente a viver este tempo dos gentios. O tempo dos gentios, depois tem, a partir de Jesus, tem um tempo
que para nós é muito importante, que é o tempo da graça e é o tempo da igreja. Então, é uma espécie de um parênteses na história, quando o Senhor suspende o seu trabalho com Israel, porque Israel rejeitou o Messias, Israel não quis o Messias. Então, ali foi aberto um parênteses, Deus chamou um outro povo que quis o Messias. Esse povo é a igreja, somos nós. Então, como diz lá em João, capítulo 1, veio para o que era seu. Quer dizer, Jesus veio, o Messias veio para Israel. Mas os seus não o receberam. Agora diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o irmão aceita Jesus como seu Messias? Aceita. Então é filho de Deus. Deus adota na sua família. O Espírito Santo gera em nós uma nova natureza, um novo nascimento, e a igreja é este mistério, como diz o apóstolo Paulo, é um mistério que esteve oculto e que agora se revelou, mas que vai ter um fim. Eu estou a repetir porque isto tem de ficar muito claro na mente dos irmãos. Qual é o fim? Qual é o fim da igreja? Qual é a data que vai marcar o fim da igreja? Nós temos alguma data? Alguém sabe o dia? Ou o ano? Não sabemos. Sabemos que há sinais que nos anunciam que o tempo está próximo. Jesus disse, olhai para a figueira, entre as outras árvores. Quando vedes que ela floresce, não é? Então aí já sabeis que próximo está o verão. Então o maior sinal que nós temos, que a igreja tem, de que o nosso fim, o fim da história da igreja está a chegar, mesmo muito em breve, é vermos a figueira, que é um símbolo de Israel. Quando nós vemos que Israel começa a florescer, começa a aparecer no meio das nações, e já aconteceu desde 1948, e agora cada vez mais Israel está aí na história das nações. Quando nós vemos Israel aparecendo, então a igreja sabe o seguinte, olha, o nosso tempo está a chegar ao fim. Porque não vai haver, Deus não vai operar com dois povos ao mesmo tempo. Ele operou com Israel, a igreja chegou, Israel saiu de cena. Na verdade, Israel deixou de ser usado pelo Senhor. Quem é que tem sido usado para anunciar o reino, o Evangelho? É a igreja. E da igreja fazem parte judeus, gentios, toda a gente. Agora, quando Israel vai voltar a entrar na cena para o Senhor trabalhar ainda mais alguma coisa que falta, a igreja tem de sair. Se nós compreendem. E então, como é que a igreja vai terminar os seus dias na terra? Através de um acontecimento extraordinário que é o arrebatamento. Está certo? O arrebatamento. Então, a igreja espera o arrebatamento. Muito bem. Então, o tempo dos gentios que o Senhor revelou através deste sonho dado a Nabucodonosor e que Daniel interpretou, que fala do reino do homem, o tempo do homem. Esta estátua o que é? É a estátua de um homem. Então, tem diversas partes, mostra os grandes impérios, começando com a cabeça de ouro, que é o próprio Nabucodonosor, é Babilónia, conforme Daniel disse, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Muito bem. Depois vai por aí fora, os medos e os persas, que vieram a seguir a Babilónia, depois os gregos macedónicos, depois Roma. Depois lá no fim nós temos os pés. E os pés que têm os 10 dedos. Então nós aqui já vimos, estou a tentar repetir para refrescar a memória dos irmãos, nós vemos que estes 10 dedos falam-nos de 10 reinos que haverá nos últimos dias. Então a estátua termina com estes dedos e assim será também a história do tempo dos gentios, do governo humano, vai terminar com um governo mundial, com 10 soberanos, 10 reis. Não me perguntem como é que será. Nós neste momento temos muitos países, mas muito provavelmente, como eu procurei provar aos irmãos, serão 10 grandes regiões do mundo. Uma das regiões nós já conhecemos, que é a Europa Ocidental, chamada a União Europeia. Nós somos uma região. Mas pode haver outras regiões. Os Estados Unidos e o Canadá e o México talvez podem ser outras. E por aí fora. Então, a profecia diz-nos o seguinte. Nos últimos dias haverá 10 dedos, não é? 10 regiões. Que no capítulo número 7 nós também vimos, naquela visão que está em paralelo com esta,
que é a visão daqueles 4 animais, o último animal tem 10 pontas. Lembram-se? Então é a mesma coisa. 10 reinos, 10 dedos, 10 pontas, fala de 10 reinos. Então, o reino do homem está aí. Então, o tempo dos gentios é o tempo da exaltação do homem. É a criatura que se coloca em lugar do Criador. Então, hoje nós vemos de uma maneira muito enfática que a humanidade tirou Deus da equação, Deus desaparece, com muitas argumentações, de muitas maneiras. E quem é que é colocado em lugar de Deus? O homem. Então, chama-se isso o humanismo. Repito, não humanismo no sentido de ser bondoso, solidário. Esse humanismo todos nós devemos ter, não é? Até podemos dizer, é o humanitarismo, não é? Devemos todos ter. Mas o humanismo no sentido da adoração ao homem. O homem como inteligente, que é capaz de resolver tudo. Ainda há poucos anos havia coisas extraordinárias que se diziam. Dentro de algum tempo, o homem será capaz de vencer a própria morte durante muito tempo. E havia coisas assim muito disparatadas. Porque a ciência está a avançar e tal. E nós vamos descobrir planetas aí que devem ser habitáveis. E nós vamos, quando tiver muita gente aqui na Terra, vamos habitar nesses planetas. Pois é, até hoje não se encontrou nenhum, não é? Com condições de habitabilidade. Mas é essa coisa que o homem tem de que nós vamos resolver tudo. Não é preciso Deus para nada. Nós somos capazes. Então, é esta visão da estátua que depois se repete no capítulo 3 com aquela visão, aquele episódio em que Nabucodonosor vai construir uma estátua toda de ouro. E vai querer que todos adorem aquela estátua. Então, meus irmãos, o que é que nós hoje estamos a assistir? Exatamente isto. A ciência diz, não, Deus não é preciso, Deus é uma invenção dos fracos. Então, tira Deus da equação. Vem a religião e também diz, não, a religião é o seguinte, temos de ser bonzinhos, paz no mundo, bondade, amor a todos e tal, vamos abraçar-nos aqui e cantar Kumbaya. Não é? E pronto. E a religião é isto, é uma espécie de uma intenção de boa vontade, de gente boazinha, mas que tem no seu horizonte quem? O homem. O ser humano. É sempre o homem. Essa religião, até chamada cristã às vezes, leva-nos a Cristo, leva-nos ao Evangelho, leva-nos à cruz, leva-nos à salvação, leva ao novo nascimento. Não. É uma religião de valores morais, vagos, filosóficos. Então, o homem é o grande centro, de facto, deste tempo que nós estamos a viver. Infelizmente, tudo isto vai chegar ao tal governo mundial, do meio do qual vai emergir um governante, eu já tive aqui água, mas desapareceu, um governante que será um ditador mundial, que nós chamamos, para abreviar, Anticristo, mas que de facto tem muitos outros nomes na Bíblia. E nós vamos ficar, o mundo vai ficar surpreendido, como é que vai aparecer um homem assim. Mas, irmãos, é assim. De vez em quando aparecem uns loucos, não é verdade? No século XX, nós tivemos um Hitler. O Hitler foi votado em eleições livres pela nação mais culta do planeta, que era a Alemanha. Se havia gente inteligente, culta, eram os alemães. Quando foram a eleições, quem é que eles elegeram? Hitler. Então, os irmãos estão a ver como é que as coisas ocorrem. Irmão Cruz, muitíssimo obrigado. Na Rússia emergiu um outro ditador sangrento que foi Stalin e outros. E a Bíblia diz-nos, irmãos, que infelizmente virá este ditador. Os irmãos dirão, é Putin? Não. Não. O que virá, a Bíblia diz-nos algumas coisas. Em primeiro lugar, ele vem com paz. Não vem com guerra. Ele vem com paz. Ele será um homem de grandes concórdias. Este louco do Putin não tem concórdia nenhuma. Não é?
Então, ele virá para convencer as pessoas. Olha, eu vou aqui resolver todos os problemas. Inclusive, ele vai resolver um dos grandes problemas que até hoje não foi resolvido, que é o conflito entre Israel e os povos árabes, especialmente os muçulmanos, à volta de Israel. Ele vai resolver. É um homem de paz. Em Apocalipse 6:1 diz: e ele virá montado num cavalo branco, com um arco. Não é com um arco. Não é com espada, é com um arco. Ele vem para negociar. Então, será esse homem. A partir de um certo momento, ele tira a máscara e vai mostrar a quem é que ele é. Aí já será tarde demais. Tarde demais. Felizmente que esse tempo será muito curto. São 7 anos que a Bíblia profetiza. Então há coisas que nós sabemos que vão acontecer. Há outras que nós não sabemos. E nós não podemos estar a inventar. Não é? Não podemos estar a querer forçar que a Bíblia diga uma coisa que não diz. Apenas temos de estar atentos, de facto, ao tempo do fim. E um dos sinais do tempo do fim é isso. É guerras, não é? Rumores de guerras. Isso nós vamos ter, meus irmãos. Agora, é o fim? Não. É dor? É. As senhoras que já tiveram aqui, as senhoras não tem mal. Mas puseste a cantar, não tem mal. Então, continuando, ninguém está a ver, só todas as pessoas estão ligadas. Não há problema. Então, meus irmãos, é o seguinte, nós sabemos, as senhoras que já tiveram filhos, eu às vezes falo disto e até devia estar calado, não é? Porque eu sou homem, mas as senhoras quando têm filhos, há umas dores iniciais. Quando se aproxima a hora, não é? Há umas dores iniciais. São dores ou não? São dores. Mas, sobretudo quando é a primeira vez e a senhora vai a correr ao médico, o médico diz: minha senhora, isto é só o princípio. Doutor, mas já me dói tanto, eu sei, mas ainda é o princípio. Da falta, isto e aquilo e tal. Então, vá para casa, esfrega o chão da cozinha e depois volte, não é? Quando houver certos sinais, volte. E quando ela volta, meus irmãos, aí já não é o princípio das dores. Já são dores a sério. Há aqui irmãs que estão a dizer assim, coisas. Eu sei, eu tenho muita simpatia pelas irmãs, não tenho experiência, mas teoricamente eu sei como é. O mundo é assim, irmãos. Nós estamos agora no princípio das dores. São dores violentas? São dores muito violentas. Hoje nós estamos muito abalados com o que se passa na Ucrânia. Sabem porquê é que nós estamos tão abalados? Porque a Ucrânia é perto de nós. Mas o que tem acontecido, por exemplo, na Ásia, na Síria, nós já não sentimos tanto. E foram coisas mais terríveis. Na África, extermínio, genocídio de milhares e milhares e milhares de pessoas. E nós até nem sabemos, porque está longe de nós, mas são dores. As alterações climáticas são dores? São. São dores. Em algumas partes do mundo sentem-se mais, mas são dores. Agora, estas são as dores do fim? Ainda não. E eu vou dar uma boa notícia aos irmãos. Se o que a Bíblia diz e o que nós entendemos do que ela diz estiver certo, nós não vamos passar por essas dores. O Senhor vai tirar a igreja antes que venham essas dores. Por uma razão muito simples. É que as dores que virão serão uma manifestação da ira do Cordeiro, da ira de Deus sobre o mundo. Não é a ira do anticristo, é a ira do Cordeiro que virá sobre o mundo. Ora, eu vou dizer uma coisa boa aos irmãos. O Senhor não está irado contra nós. Pelo contrário, Ele ama a igreja. Ele ama a noiva. Ele não vai fazer cair as dores do juízo sobre a terra, sobre a sua igreja. Ele vai tirar a igreja e depois então virão as grandes e terríveis dores do final dos dias. Meus irmãos, e nesta visão nós também vimos que tudo vai terminar quando uma pedra vem dos céus, uma pedra que vai cair onde? Nos pés da estátua. Quando ela cai nos pés da estátua, a estátua desintegra-se completamente. Então é muito interessante, porque a pedra não vai cair na cabeça, nem no peito ou nas pernas, vai cair nos pés. Quer dizer, é uma pedra que vai ao final desta estátua. Então, quem é pedra? Já sabemos que é Jesus, não é? Jesus. Ele é pedra. Ele é sempre referido como a pedra.
quando o povo de Israel estava sem beber água, aflito, Moisés disse: Senhor, o povo está a morrer de sede, o que é que eu faço? E o que é que disse o Senhor? Fala, fere esta pedra. Primeiro fere, depois fala, não é? Fere a pedra. E Moisés disse: firo a pedra, como pegou no seu cajado e escarafujou a pedra, e de repente começou a sair água. Água, 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 que deu para aquela multidão, para aqueles milhares e milhares de israelitas. Mais tarde foi preciso água, e o Senhor disse: fala, não é? Porque a pedra já tinha sido ferida a primeira vez. Então esta é uma imagem muito clara de Cristo, que foi ferido, a cruz é a ferida, de onde saem águas de salvação, águas vivas. E agora, se alguém tiver sede, não é preciso voltar, Jesus não é preciso voltar a morrer, não é preciso ferir. Basta falar, basta clamar, basta pedir: Senhor, eu estou com sede, eu preciso que tu dês água à minha alma. E a água vem através da nossa busca com fé. Muito bem, meus irmãos. Então, este é o grande contexto e vamos entrar propriamente neste episódio. A seguir, então, o que nós vamos ver é o sonho que Nabucodonosor teve. Eu não vou ler tudo, para não demorar muito tempo. Daniel, os irmãos, depois, se quiserem ler em casa, todo este capítulo, eu aconselho que o façam. Daniel, capítulo 4, o versículo número 10 até 18. Então, ele mesmo teve um sonho. Nós vamos ler aqui no capítulo 4, versículo 10. Lemos assim: Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu. E foi vista até aos confins da terra. Então, irmãos, nós vamos ver aqui que esta árvore fala, em primeiro lugar, do próprio rei. De facto, mais adiante, nós vemos que o profeta Daniel, ele diz no versículo 20, a árvore que viste, versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e se fez forte, tal, no versículo 22, és tu, ó rei. Então, quem é a árvore? Primeira coisa, és tu, é o rei. O rei está simbolizado nesta árvore. Mas nós veremos que, por extensão, não é apenas o rei, mas é também o seu império. O seu império. E por uma outra extensão maior ainda, é o homem. O homem no sentido do ser humano. É o ser humano. Então nós vamos ver aqui alguns aspectos que são interessantes. Primeiro, por que uma árvore? A Bíblia usa a árvore como um símbolo do ser humano. Eu vou citar um ou dois textos rapidamente. O justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Outro texto no outro salmo. Eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Outro salmo. Os justos florescerão como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor. Então, o símbolo de uma árvore é muito usado para falar do ser humano. Assim como a madeira fala também da natureza humana. O ser humano tem uma natureza que é como a madeira. É moldável, é frágil, e não é por acaso que o nosso Salvador tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Carpinteiro. Porquê? Porque Jesus, ele sabe moldar o nosso ser. Ele sabe mexer em nós, ele conhece madeira, ele sabe como é que nós somos. Muito bem. Então, diz o profeta, a árvore és tu, ó rei, que cresceste. E, de facto, Nabucodonosor tinha crescido, o seu império, o seu poder tinha crescido. E nós também lemos que ela era muito alta. Era uma coisa que chamava a atenção. Era a sua altura. O que nos lembra também o Império Babilônico, o primeiro, Babel. Construíram uma torre que era muito alta também. Então, o que é que nos fala esta árvore? Fala-nos, em primeiro lugar, fala-nos da glória dos feitos do homem.
da sua capacidade de edificar. Agora, atenção, porque esta árvore grande, ela traz ao coração do rei um sentimento que é a soberba, a vaidade, a vanglória. E nós vamos ver que esse é o grande motivo de tudo o que nós estamos aqui a ler, tem a ver com esta atitude. A soberba do homem, que pensa que é capaz de fazer, de construir, sem Deus, sozinho, com o seu esforço, com a sua capacidade. Lemos também no versículo 12. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Então Babilônia tornou-se fonte de sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra. Então os povos em redor estavam abrigados debaixo do poder de Babilônia. O povo babilônico e as nações à volta, com quem Babilônia estabeleceu tratados, etc., estavam debaixo da sua influência. E as aves do céu faziam morada. O que são as aves do céu? Nós vamos encontrar Jesus numa das parábolas que diz assim: as aves do céu vieram e comeram a semente. As aves do céu falam de espíritos malignos, espíritos que andam nos ares, não é? Espíritos do mal. Então, nos seus ramos havia a presença de espíritos do mal, poderes malignos dos ares. E depois lemos, e toda a carne se mantinha dela. Olha, irmãos, que coisa, não é? De facto, soberba. Toda a carne se mantinha dela. E nós lembramos-nos de uma outra árvore da qual nós podemos, e a humanidade pode comer verdadeiramente, porque ela é a chamada árvore da vida. E que lá no final, em Jerusalém, na Nova Jerusalém, vai estar lá plantada esta árvore. A árvore da vida. Que o Senhor proibiu Adão e Eva de comerem dessa árvore. Porque senão nunca mais morreriam. E foi bom eles morrerem, porque agora encerra-se o pecado no seu corpo mortal, para depois terem um novo corpo ressuscitado. E assim é connosco também. O nosso corpo mortal, ele vai morrer. Mas nós vamos continuar vivos, o nosso espírito, a nossa alma, não é? Mas depois, no dia da ressurreição, o nosso espírito / alma vai se unir de novo ao nosso corpo, mas agora um corpo diferente. É um corpo glorificado. E nós vamos alimentar-nos da árvore da vida. Então os irmãos estão a ver aqui esta tentativa de imitar, não é? Uma árvore grande e toda a carne se mantinha dela. Não, irmãos, ninguém se pode alimentar de coisas humanas. Só Deus tem a vida real, a vida eterna, não é? Que Jesus conquistou para nós. E veio, irmãos, a sentença. E a sentença, nos versículos 13 em diante, foi esta. No versículo 14. Derrubai a árvore. Pronto, é isto que Deus faz, irmãos. Derrubai a árvore. Todos os que viviam dela são espantados para fora, mas o Senhor diz, deixai o tronco. Ele manda cuidar do tronco para que ninguém corte o tronco. No versículo 15. Porquê é que o Senhor diz, preserva o tronco? No versículo número 15, não é? Porque o Senhor iria dar uma oportunidade a Nabucodonosor de se arrepender e o tronco da árvore poderia voltar a renascer. Há um texto que eu agora me lembrei, mas não se identifica, que diz assim, há esperança para a árvore se for cortada. Depois procuro, os irmãos procuram, é muito interessante. Há esperança para a árvore se for cortada. Meu irmão, às vezes o Senhor faz com que o irmão seja como uma árvore que anda para aí muito confiante em si mesmo, eu sou capaz, eu isto, eu aquilo, e de repente vem um problema e a árvore é cortada. Mas quando às vezes nós passamos por esse tempo de humilhação, de provação, se nós formos humildes diante de Deus, a árvore volta a renascer. Mas agora de uma maneira saudável, conforme o Senhor quer. Então, meus irmãos, continuando, nós vamos ver o cumprimento do sonho na vida. Podes avançar. O cumprimento do sonho, e já a seguir também, isso, na vida do rei Nabucodonosor. No versículo 28, 4, 28.
Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Reparem, agora no versículo número 29. Ao cabo de quanto tempo? 12 meses. Quer dizer, o Senhor deu o sonho e Daniel deu-lhe a interpretação. E o que é que fez o rei? Ele teve um ano para mudar de vida. Vocês estão a ver a paciência de Deus? Às vezes nós pensamos que Deus faz uma coisa, um julgamento precipitado. Não, não. Mesmo neste mundo, há quanto tempo é que o Senhor aguarda? Qual é o tempo da paciência de Deus? E a Bíblia diz lá em 1 Pedro, diz, alguns pensam que o Senhor retarda a sua promessa. Diz assim, mas não. É que o Senhor quer que todos venham ao arrependimento. Irmãos, o desejo do Senhor é que todos, até o último, se arrependam, mudem. É esse o tempo da graça, da paciência de Deus. Mas passou um ano, e o que é que aconteceu com Nabucodonosor? Vamos ver. Versículo 30. Falou o rei e disse. Portanto, imagine, ele estava a passear, ele estava a passear no palácio, e ele olhou para aquele palácio que de facto era uma coisa extraordinária. E disse o rei, não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Oh, meus irmãos, Deus deu uma oportunidade, não é? Mas quando ele ainda estava a dizer isto, lembro no versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E depois a sentença foi esta. Serás tirado dentre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois e passar-se-ão 7 tempos. A interpretação mais lógica disto é 7 anos. Sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E de repente, Nabucodonosor, ele passou por uma transformação. Ele perdeu a razão. Há até palavras técnicas que designam esta transformação de uma pessoa que, quando fica, perde a sanidade mental. Há casos provados de pessoas doentes mentais que começam a viver como animais. Isso tem nomes. Eu não estive a escrever porque aqui não é preciso. E foi assim que aconteceu com ele. Ele ficou louco. E começou a comportar-se como um animal. E nós lemos que ele comia erva como os bois. Imagine o rei, o imperador, o que lhe aconteceu. O corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo como as penas da águia, as unhas como as das aves. Imagine, irmãos, a queda, a transformação, a pique deste homem. Do trono de Babilónia até se transformar num animal. Oh, meus irmãos, e será que Deus não quer dizer aqui qualquer coisa? O homem, quanto mais ele se exalta a si mesmo, mais fica visível, eu vou usar aqui uma palavra com pedido de desculpa, a besta que o ser humano é. É uma besta fera. Nós hoje estamos aqui a ver o que é que o homem é capaz de fazer nesta guerra. Não é? Todos nós temos ficado chocados com imagens de crianças a chorar, mulheres a fugir, velhos doentes. Nós temos uma irmã que falou, contando a história de ela tem uma familiar lá, está sozinha, não tem dinheiro para viajar, está a 1000 quilómetros de distância da fronteira. O pai dela teve um AVC, não consegue quase mover-se. Não tem nada. São bestas, os irmãos entendem, são seres que sabem de facto animais, mas estão cheios de glória, cheios de poder. Então o Senhor está aqui a mostrar o que é o homem sem Deus. Qual é a realidade do ser humano, em que é que o pecado de facto bestializa, animaliza o ser humano, que Deus criou como uma criatura tão digna, tão maravilhosa, à sua imagem e semelhança, mas naquilo em que o homem se pode tornar. Meus irmãos, é um relato assustador, mas realista do ser humano. Ninguém se iluda. Não há um justo nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas esta pessoa é tão boazinha. É tão boazinha? Deixe passar assim umas lutas, os problemas, a ver a bondade que é. Nós somos assim, irmãos. A nossa natureza é assim. Mas, graças a Deus, que Jesus vem, Ele mudou a nossa natureza. Ele mudou a nossa natureza. Jesus não nos deu uma religião. Religião já a gente estava cheia. Jesus mudou o nosso coração. É um novo nascimento. E é esta a esperança que há para nós. Então, ao fim daqueles dias, o que é que aconteceu no versículo 34? Passaram 7 anos. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Que bom quando o homem levanta os olhos ao céu, não é? E tornou-me a vir o meu entendimento. Quer dizer, passou a loucura. E eu bendisse o Altíssimo. E o louvei. Agora sim, o homem foi criado para isto. Nós fomos criados para isto, irmãos. Fomos criados para louvar o nosso Deus, para adorar a Deus. Não é a criatura que deve ser adorada. É o Criador que deve ser adorado. Não é o homem que deve ser exaltado. É aquele que fez o homem e que ama o homem, que é o nosso Deus. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno. Nabucodonosor teve um domíniozinho lá em Babilónia, meia dúzia de anos. Mas como comparar isso com o domínio eterno do nosso Deus? E ele entendeu isso, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga que fazes. E no versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. É por isso, irmãos, que muita gente crê, e eu também, que nós vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Porque o homem converteu-se. Finalmente, ele converteu-se. Porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, meus irmãos, são estas as aplicações a seguir que nós podemos fazer. Primeiro, entender como é tão grave a soberba do homem perante Deus. Quando os irmãos virem a exaltação do homem, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua ciência, do seu conhecimento, da sua força, os irmãos sabem, esse tal está em perigo. Está em grande perigo. A necessidade de o homem se humilhar perante o Senhor. E se humilhar é apenas reconhecer quem é Deus. Porque o Senhor dá um tempo para arrependimento. É um tempo. Para Nabucodonosor durou um ano. Um ano que o Senhor aguardou. Mas o juízo veio. Então o apóstolo Paulo diz assim, ninguém se engane. O que o homem semear, isso sem dúvida também ceifará. Ninguém se iluda. O que o irmão fizer aqui, vai ceifar. O que eu fizer, vai ceifar. É isso que se chama o temor ao Senhor. O temor ao Senhor não é medo. O medo é uma coisa irracional. A gente tem medo. Há pessoas que têm medo das aranhas, têm medo da trovoada, têm medo do patrão. Enfim, são medos irracionais. Nós não temos medo. Nós temos temor ao nosso Deus. Porque com Deus nós não podemos brincar. Não é? É uma pessoa muito séria. E aquilo que Ele diz, cumpre-se. É por isso que nós temos de acertar a nossa vida com Deus. Precisamos de acertar. Se nós estamos longe dEle, nós precisamos de nos arrepender e buscar o Senhor. Precisamos de o fazer, porque senão nós vamos colher mais adiante. E o que é que nós vamos colher? Uma eterna separação de Deus. Ninguém quer isso. Deus também não. Ele aguarda que todos os homens se arrependam. Então, irmãos, esta é uma das grandes lições deste episódio do livro de Daniel, que nós iremos depois completar com a leitura do capítulo 5. Mas hoje ficamos por aqui. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.